Este governo foi um governo que, além de afrontar gratuitamente, em muitos casos, os professores, não ligou à juventude. E, portanto, a juventude sofreu, os jovens licenciados, os jovens num sistema escolar em degradação, os jovens na vida profissional, sofreram antes da crise e sofreram mais com a crise. Quanto à universidade, eu posso dizer-vos qual é a minha ideia, numa palavra. O ministro do Pelouro, apoiado pelo primeiro-ministro, fez uma reforma com este objetivo: distinguir o ensino superior em dois grupos. Uma minoria de instituições de primeira, escolhidas por ele, com um estatuto privilegiado, com um regime contratual, com parcerias com o estrangeiro, com financiamento avultado. E tudo o resto era 80%, 85%, que vestaria, que arranjaria receitas ou não, conseguiria gerir-se ou não, que seria um ensino superior de segunda e que verdadeiramente lhe não era importante. Esta reforma era uma reforma impossível. E, portanto, logo na versão final da lei, ficou impossível. E hoje estamos a aplicar uma lei que não é nem a reforma do ministro, nem o que deveria ser. Ele não se reconhece nela. Nós não nos reconhecemos nela. E nós, professores, como nós alunos, como nós funcionários, e o país está atado a um regime jurídico e uma lei, e a estatutos feitos em função da lei, e um funcionamento feito em função da lei, e um financiamento em função da lei, que tudo é largamente inexequível. Terceira nota, a agricultura. É verdade o que foi dito. É verdade que a agricultura é o parente pobre há muitos anos no nosso país. É verdade que isso, a meu ver, relaciona-se com um ponto que só isso dava uma longa conversa, que é o facto do país serem dois países, malfadadamente a Grande Lisboa e o resto, e a Grande Lisboa dominar o resto do país na grande comunicação social televisiva, nos grandes temas de cultura cívica lançados, na agenda política criada. E essa Grande Lisboa não sabe o que é agricultura, porque já não tem agricultura há muito tempo. E baniu a agricultura das suas prioridades eleitorais, políticas, sociais, cívicas. E isto fez com que, para além da evolução que poderia ter existido da população ativa, que existia na agricultura há 30 anos e deixou de existir, mas que podia ter sido reconvertida, criar-se outro tipo de agricultura, estimular em relação aos mais jovens a fixação em termos de atividade agrícola. No interior, o profundo, em muitos casos, desertificado. O intermédio, que optou por outras vias. Isto levou a que a agricultura deixasse de ser uma prioridade política. E que surgisse como sucedâneo, que tem méritos, mas que não substitui a florestação. Só que este governo foi particularmente mau na agricultura. Eu devo dizer que, eu disse-o, aliás, e tive uma polémica, como sabem, com o Ministro da Agricultura, que me chamava periodicamente desonesto, politicamente desonesto, pessoalmente desonesto, chamam-me tudo. Bom, mas eu acho que ele foi o pior Ministro da Agricultura, foi o pior Ministro deste governo, foi o pior Ministro da Agricultura de que eu me recordo. E eu recordo-me da democracia, recordo-me da ditadura. Foi o pior. E houve alguns de susto, pois este foi o pior, porque eu acho que ele nem sequer percebeu aquilo que estava a governar. Como burocrata que era em Bruxelas, habituado a governar papéis, quando teve de governar pessoas e gerir problemas de pessoas de carne e osso e situações concretas, ele chegou sempre tarde. O dinheiro chegava tarde, ele percebia tarde, depois amoava. Quando havia críticas políticas, amoava. Ora, em política há debate, há análise, mas não há amuos. Ou há argumentos ou não há argumentos. Não se pode dizer até ao fim do ano dá-se o dinheiro e depois, em janeiro, veio o Primeiro-Ministro dizer não se deu, mas vai-se dar.
nos próximos 3 meses, e 3 meses depois não estava dado o dinheiro. Ou estava ou não estava. Isso é um problema muito concreto de verdade. De verdade. Não se amua pelo facto de dizer: o dinheiro não chegou. Portanto, houve, com este governo, infelizmente, uma subalternização agravada da agricultura. E esse é um problema de facto português, porque gera, além de consequências económicas, desequilíbrios sociais e problemas gerais para a comunidade. Depois não está aqui o meu querido professor Canha, estava por aí. Está ali. Está ali. Mas atenção, professor Canha, o professor Canha que fala muito bem, quando disse: eu às vezes me pergunto se vale a pena votar em algum partido nestas eleições, no fundo não queria dizer que não fosse votar e que não soubesse bem quem é que vai votar. Eu percebo, foi um desabafo, quer dizer, a governação às vezes pode criar tanta desilusão que as pessoas possam ser levadas a dizer que diabo vale a pena continuar a participar. Vale a pena. A resposta é: vale a pena. A solução para o que está mal não é a demissão, a resignação. É a mudança. Está mal, muda-se. A riqueza da democracia é essa. Haver alternância e haver mudança. E pergunta depois: mas pode haver eleições daqui a 2 anos. E eu repito o que disse há pouco, com a autoridade de ter introduzido o tema numa intervenção uns tempos atrás. A questão é esta. O que queremos? Queremos resolver o problema do país hoje ou em 2011, 2012? Queremos começar a resolver no dia 28 de setembro de 2009 ou daí a 2 anos e meio? E essa é uma opção que às vezes a alguma parte do eleitorado vale a pena explicar. Vale a pena ajudar a explicar. Porque analiticamente é evidente que pode suceder que em condições de ingovernabilidade se chega a um bloqueio, um bloqueamento e a uma chamada dos eleitores a nova votação daqui a 2 anos. Se me perguntassem se isso é o ideal, não é o ideal. E se me perguntassem a suceder, é ou não preferível estar lá um governo do PST a estar um do PS? Eu digo: é preferível estar um do PST. Porque significa que começou a ser feita a mudança. Mas os outros não deixaram, uma maioria de esquerda no Parlamento não deixou, votou uma moção de censura, deitou abaixo. Responderá por isso. Agora, não é indiferente no dia 28 de setembro acordar-se com um primeiro-ministro ou com outro. Não é indiferente. Exatamente. Eu durmo pouco. Acordar-se no sentido... sendo um primeiro-ministro, sendo outro primeiro-ministro, pelo amor de Deus. Este espírito malévolo das pessoas é terrível. Bem, é que isto contaminou-se. O que é isto agora? Depois, outra questão. Exatamente, é um problema de cultura cívica. Agora, o problema é o seguinte. Pergunta do professor Canha. Não há nada como uma longa experiência para colocar as perguntas, o dedo na ferida. Mas será que o PSD está preparado para governar? Foi no fundo isso que quis perguntar, simpaticamente. Disse: aproveitei lá os 2 aninhos para, entretanto, ir conhecendo os dossiês. Há uma diferença, eu percebo porque a pergunta. Houve momentos em que nós subimos à responsabilidade do governo de supetão, de surpresa, com menor grau de participação. Quando o engenheiro Guterres foi embora de um dia para o outro. É evidente que a situação era diferente do termo de uma legislatura. Aqui, eu acho, e esse é um ponto a esclarecer bem, o partido tem um grau de participação, eu digo isto visto de fora, não tenho nenhuma responsabilidade na direção do partido, como sabe, e sou por natureza um heterodoxo, portanto, que às vezes causa alguns problemas com a heterodoxia das opiniões, como sabem, mas com essa vontade eu digo, o partido está muito mais bem preparado, muito melhor apetrechado do que estava quando da última vez subimos à responsabilidade do governo ou assumimos a responsabilidade do governo.